pessoal, eu sou Vânia Ferreira, do podcast Gente que Pode. Hoje eu estou aqui no Sim 2025 e a nossa convidada de agora é a Juliana. Juliana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, é um prazer ter você aqui. E aí eu queria que você se apresentasse para o nosso público. Gratidão. Oi, pessoal. Meu nome é Juliana Rezende. Eu sou advogada, sou mãe atípica, sou uma graduanda em biomedicina, em terapia ocupacional, sou mentora de relacionamentos, sou mãe, esposa, mulher e, às vezes, faxineira, às vezes, dona de casa, enfim, são muitas versões. Ju, você é advogada e você já era advogada antes da maternidade atípica? Sim. Tá. Depois veio a maternidade atípica e vieram outras formações também. E aí eu queria te perguntar o seguinte, a maternidade atípica fez a profissional ou a profissional se tornou mãe atípica? Olha, a maternidade atípica, ela muda completamente a vida de uma mãe, a vida da mulher, a vida da profissional, a vida pessoal, né? Então, assim, eu já era advogado, eu era advogada tributarista, eu era uma aspirante a concurseira, né? Eu era estudante para concurso público e eu visava ali, eu tinha uma meta para ser alcançada dentro do meu âmbito profissional, que depois da maternidade atípica eu modifiquei completamente, né? Porque ou eu me dedicava ali à minha carreira, da forma como eu tinha imaginado, ou eu me dedicava a ser mãe mesmo, a cuidar do meu filho de uma forma que fosse eficiente para ele, né? Então, a maternidade atípica nasceu uma nova mãe, nasceu uma nova mulher, nasceu uma nova profissional, né, com outros olhares ali, para conseguir englobar ali o atendimento para minha família e o que fosse melhor para o meu filho, né? Então, as outras profissões elas acabaram vindo em decorrência da necessidade ali do dia a dia para fazer com que o meu filho ele conseguisse ter uma qualidade de vida melhor, né? E eu como mãe pudesse ser uma protagonista ali de fato, auxiliar no desenvolvimento dele. Então, foram situações que eu tive que abraçar. E falando da área do direito, né? A maternidade atípica mudou o seu ramo de atuação? Você começou a olhar para um outro público que você não olhava antes? É muito incrível o que a maternidade atípica ela faz com você. Né? Então, assim, ela traz situações para a sua vida para você enxergar coisas que eu não conseguia ver. Né? Então, assim, eu não posso ser hipócrita a ponto de falar que, assim, não, olha, eu sempre olhei a situação das pessoas que funcionam que são neurodiversas. Não. Então, enquanto isso não bateu na minha porta, eu nunca tinha olhado para esse lado. Né? Então, assim, hoje, dentro da área do direito, eu atuo unicamente, exclusivamente para esse público, né? Uma porque existe uma carência muito grande, né, dentro desta área, e aí também para poder alcançar outros públicos, né? Então, assim, a elite já tem quem faça ali as coisas por ela, os filhos já estão ali engajados, já estão fazendo terapia, já estão dentro de escola, seja especial ou acompanhados, mas assim tem a outra classe, né, que não sabe ali dos direitos que elas devem ter cobertura, de todas as necessidades ali para serem cumpridas e fazer com que os filhos dela possam ser vistos, né? Então é esse público aí que eu quero atingir, é essa galera que eu quero trabalhar. Ô, Ju, agora você acha que o público, né, de pessoas com deficiência e suas famílias, você acha que hoje o Brasil, o Poder Judiciário brasileiro, ele tem leis que resguardam, que protegem, de fato, essas pessoas, ou você acha que nós ainda somos deficientes em relação a esse tema? Eu vejo que somos, sim, deficientes, né? Isso daí você pode verificar nessas situações, por exemplo, dos planos de saúde. Né? O quão é difícil fazer com que os planos cumpram ali as determinações, inclusive judiciais mesmo, né? Então, assim, infelizmente, se você não vai atrás, você fica à mercê,
porque não só o poder público judiciário, mas, por exemplo, até mesmo as instituições de ensino, elas se omitem, né? Então, assim, não é qualquer instituição de ensino que você chega, que você é recebido de portas abertas e que você não tem que ficar ali em cima para que as coisas aconteçam, sabe? Então, assim, parece que é algo meio cultural, né? Então, assim, não só questão de empatia, né? Porque não tem como falar de empatia, porque quem não vive o que uma mãe atípica vive, o que uma família atípica vive, não consegue mensurar, não tem ideia, né? Não tem ideia. Então, assim, a própria internet romantizou um pouco essa questão, né? Então, meu anjo azul, mas dia a dia ali É outra história, né? é outra coisa. Só quem vive para saber, né? Então, é muito maior, né? É muito maior. E aí esse trabalho ele deve ser feito em conjunto, né? Então, assim, são as famílias buscando ali os seus direitos, né? A escola ou as instituições ou os planos de saúde, as pessoas elas precisam se entenderem, né? Para conseguir atender aí o público que é necessitado, né? Então, mas no Brasil, sim, estamos longe de estarmos adequados, né, para tudo isso. Legal. Ju, você é advogada de formação e hoje eu vejo que você é graduanda em terapia ocupacional, né? Sim. Fala um pouco para a gente dessa transição, né? Você não pretende deixar de exercer não pretendo, como advogada? Não pretendo, porque assim, a gente sempre tem que procurar olhar a situação do outro, né? Não é porque a situação do meu filho está acobertada, ele está caminhando, Legal. ele está evoluindo, que a gente tem que deixar de olhar para o lado. Né? A gente tem que se colocar no lugar do outro. Oferecer como advogada. Exatamente. O que eu posso fazer? O que eu posso atingir aquela família? O que eu posso ser? Como que eu posso ajudar? De qualquer forma que eu posso ajudar. Então, isso daí sempre vai ser algo que eu vou estar inserida. Mas a terapia ocupacional ela surgiu de uma necessidade do meu filho mesmo. Ele tem essas questões sensoriais muito gritantes. E dentro de casa, às vezes, eu mesmo conversava com os profissionais. Dentro do direito, a gente tem juridiquês, né? E aí, dentro da área da saúde, né? Então, assim, eles explicavam algumas coisas e, assim, para mim ficava meio vago, né? Eu falei, não, eu vou precisar estudar isso para poder ajudar meu filho, né? De alguma maneira. Então, eu acabei buscando a formação para ser mais eficiente mesmo dentro de casa, conseguir instruir melhor o meu esposo, né? A minha filha logo mais, né? Que eu tenho uma filhinha, uma menininha que ela é muito esperta e assim é muito engraçado que ela já faz o reforço positivo com o irmão, né? De ver a gente fazer. Então eu acabei buscando a área para isso, para ser um a mais mesmo para o meu filho, né? Para conseguir. Que bacana. Então, esse conhecimento que você vem adquirindo com a graduação em terapia ocupacional é mais para melhorar a qualidade de vida do seu filho. Você não pretende atuar com isso? Talvez sim. Por que não, né? Por que não, exato. E assim, será que eu consigo também atingir mais pessoas se eu fizer? Né? Então, assim, o futuro a Deus pertence, né? Então, assim, o que eu posso ser ferramenta? Eu posso ser ferramenta, posso fazer uma obra na vida de alguém com isso? Por que não? É interessante, porque eu acabo me identificando. Hoje eu sou fisioterapeuta e me formei também só para entender sobre paralisia cerebral. Então, eu falo sempre isso. Me tornar fisioterapeuta não tinha nenhuma pretensão de trabalhar. E hoje eu atuo na área, hoje eu tenho alguns projetos também. Mas, a princípio, era só para cuidar do meu filho. E hoje eu estou aí, super atendendo, super participando, super auxiliando outras famílias. Então, por que não? A gente está fazendo, né? Exato. O futuro a Deus pertence, como você falou. Mas, voltando um pouquinho na sua profissão inicial como advogada, eu sei que você tem um projeto muito bacana aí, que ajuda outras famílias, e eu queria conhecer um pouquinho sobre esse projeto. Isso. O que acontece, né? Hoje, nós estávamos conversando inicialmente, eu tenho irmãs aí que atuam na área de educação, né? Então, elas atuam aí com as crianças na fase aí de 2 a 3 anos, né? Ou seja, normalmente o estágio inicial ali, onde os pais detectam ali alterações de comportamento, né? Conseguem já visualizar ali se a criança ela pode estar dentro do espectro ou não.
Então, conversando com a minha irmã, nos últimos 10 anos, 10 a 15% das crianças que iniciam, né, ali no, vamos dizer, creche, porque tem uma denominação ali que eu nunca consigo acompanhar, e as professoras elas já conseguem identificar que assim de 10 a 15% das crianças já estão dentro do espectro. Certo. Né? E dali vem muitas questões. Às vezes, a família não consegue dar o suporte adequado para a criança não consegue ter ali um lugar para fazer suas terapias, ou, às vezes, a família não consegue compreender a fala do professor, quando fala, olha, né, precisa levar a criança no neuro, ou leva no pediatra, bate um papo, o desenvolvimento dela não está acompanhando o desenvolvimento das outras crianças, é uma criança que não interage, é uma criança que é agressiva. Então, e às vezes os próprios pais eles não entendem, né? Então, assim, eu tenho esse projeto para atender justamente as pessoas assim de periferia, né, que não têm condições, que não às vezes têm não só condições, mas nem o conhecimento, né? Então, assim, elas têm uma grande preocupação disso. Olha, será que isso pega, né? Então, assim, passa de uma criança para outra. Então, assim, você vê ali que o nível de conhecimento sobre o assunto é muito baixo ainda, né? Então, fazer com que essa pessoa possa fornecer ali um tratamento adequado para que aquela criança se desenvolva é muito difícil. É a tal da conscientização, orientação, Exato, que as pessoas não convivem, não têm essa realidade e não sabem como interagir. Eu costumo dizer que quando eu fui mãe também, eu nunca tinha convivido de perto com uma pessoa com deficiência. Não tinha na minha família, não tinha amigos próximos. E, de repente, eu tinha um filho com deficiência. A mesma coisa e a minha família tinha ali uma criança com deficiência. Então, eu comecei a aprender a interagir e eu via a minha família toda perdida, sem saber como interagir. E até hoje, meu filho tem 26 anos e eu vejo algumas pessoas perdidas. E demorou um pouquinho para mim ter essa conscientização de que ninguém nasce sabendo. Está tudo bem não saber. E cabe a nós, é uma responsabilidade nossa orientar, instruir. Sim, muito certeza. Bacana o seu projeto. Parabéns. Com certeza. Parabéns. E aí, você falou uma coisa, exatamente isso. Quando o meu filho nasceu, eu já tinha cuidado de 15 crianças, porque eu tenho muitos sobrinhos. Então, eu já tinha cuidado de 15 crianças. Legal. Então, quando o meu nasceu, e é engraçado, né? A mãe, ela percebe muito rápido que tem algo de errado, tem algo de diferente. Eu pensava assim comigo, nossa, eu sou muito incompetente. Cuidei de 15 crianças, eu não consigo cuidar do meu filho, nem fazer ele dormir eu consigo. Porque, para ajudar, ele tinha distúrbio do sono desde bebê. Então, eu ficava me sentindo péssima, né? Porque eu falava, não, tem algo de errado comigo, né? Não é com ele. E até então que ele começou a crescer, a se desenvolver, e aí, graças a Deus, eu tenho as minhas irmãs que são da área da educação, são da área de fonoaudiologia, e aí elas chegaram para conversar comigo, porque assim, eu me sentia super culpada, eu me sentia incompetente. E ela falou assim, Ju, então, olha, o que você acha da gente marcar uma consulta com o neuro, com a pediatra, conversar? Né? O Jorge tem algumas questões ali de uma criança que está dentro do espectro. O espectro? O que é espectro? Né? O que é isso? Porque é justamente isso. Não sabia nada, até né? então, eu não tinha convivido com ninguém que fosse neurodivergente. Se eu tinha convivido, eu não sabia que era, né? Então, ninguém nasce sabendo, mas assim, desde esse dia, eu costumo brincar, né, com as mães, eu falo, eu não tive tempo de viver o luto, sabe? Então, desde esse dia que eu já percebi ali as dificuldades do meu filho, então tá bom, o que eu preciso fazer para que ele consiga crescer, para que ele consiga melhorar, para que ele precisa alavancar. Então precisa de terapia? Ele precisa? Então vou atrás de terapia. Né? Então, assim, eu não tive tempo de ter aquela dor e parar e sentar e chorar. Não aconteceu nada disso comigo. Né? Isso daí veio no depois, quando você encontra as dificuldades ali mesmo do dia a dia. Né? Então, as situações de comorbidades, que é muito comum dentro do espectro, por exemplo. Né? Então, assim, e nem sempre você descobre tudo isso na mesma hora. Né? Então, o tempo vai passando e você vai vendo que é uma avalanche de descobertas. É uma avalanche. Né? Então, assim, as terapias elas estão sendo realizadas, mas espera aí, empacou aqui numa parte, não está indo. Olha, começou a regredir. Não, então, espera aí, vamos ver, vamos olhar para isso daqui, que deve ter mais alguma coisa. Né?
a gente tem um olhar, principalmente nas sessões de terapias, o que está favorecendo e o que, de repente, já não favorece mais. Talvez seja o momento de mudar de rota ali, ver uma nova abordagem. É importante mais a gente ter esse olhar. Você agora, como TO, você vai ter isso mais refinado. Sim. Né? Agora eu sou o terror das terapias. Agora toca o terror nas terapias. Agora o supervisor de terapias que me aguenta, eles não me suportam. É isso aí, Ju, que papo gostoso. Que bom te conhecer pessoalmente. Fiquei muito feliz em ter você aqui, sua contribuição. E aí eu queria que, para finalizar, você deixasse uma mensagem para o público do Gente que Pode, para o público do IN, né? Para essa galera que precisa tanto ouvir sobre inclusão e sobre esse mundo do neurodivergente. Então, deixa uma mensagem para a gente. Olha, primeiramente, assim, as mães, né? Porque nada contra com os pais, tá? Mas, assim, a mãe, principalmente, quando a gente abraça esse mundo neurodivergente, a gente esquece um pouco de se olhar, né? Então, assim, a gente vira os olhos, braços e pernas dos nossos filhos, né? Para que eles consigam galgar voos, alcançar voos e crescer. E a gente deixa de se olhar um pouco. Porém, se a gente deixar de se olhar, a gente não vai conseguir ser de muita ajuda para os nossos filhos. Então, cuidar da saúde mental é de extrema importância, né? Então, e como que faz isso, né? Não deixando de se olhar, né? Não esquecendo que você é mãe também, você é uma profissional, você é uma esposa, você é uma namorada, você é uma filha, você é uma irmã, você também tem outros papéis, né, para cumprir. Então, conseguir olhar também, acho que para a dor do outro, sabe? Porque o dia que a dor do outro não te incomodar, é você quem está doente, né? Então, eu acho que todas as pessoas com quem eu encontrei e que atenderam o meu filho, eu sou grata por todas elas. O Jorge, ele tem uma característica muito peculiar, ele é extremamente amoroso. Então, assim, ele é pegajoso, ele gosta muito de contato físico, de abraço, de aperto, de massagem. E acho que isso foi uma das coisas que mais cativou as pessoas com quem já estiveram com ele, né? Então, assim, que cada pessoa dessas, que elas foram tocadas de alguma forma, que elas consigam sempre fazer a diferença na vida do outro. Isso é tudo que eu espero. É isso aí. Ju, muito obrigada. Obrigada, tá bom? Pessoal, gratidão. Esse é o Sim 2025. Eu sou Vânia do Gente que Pode. A gente teve esse papo muito gostoso com a Juliana, mas não acaba por aqui. A gente se vê em um próximo episódio. Até a próxima.